A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 5, que tem como título Motim em Família. E como palavra-chave nós temos murmuração. Nós temos que entender que o motim, ele nasce da murmuração. Então, primeiro vai ocorrer o quê? A murmuração. Porque o que é murmuração? Se a gente for analisar, murmurar é falar baixo, é falar em secreto, é aqueles, sabe quando cochicha? Ou às vezes quando nós estamos em algum lugar e se um filho ou alguém falar alguma coisa, a gente fala, para com isso, fala baixinho, menino. A gente quer, geralmente algo que quer se manter em segredo, quer se manter em oculto. Então é falar baixo, é cochichar, é algo que a pessoa não tem coragem de falar em voz alta, ou a pessoa não tem coragem de se expressar naquele momento. Agora, quando a murmuração, ela se estende, quando passa já da questão do falar em secreto, em falar em segredo, quando vai acumulando, quando essa murmuração se estende a outras pessoas, aí vai nascer o quê? Vai nascer o motim. Porque o motim vai ser caracterizado pela revolta, pelo tumulto, pela confusão, pode se colocar até mesmo como uma rebelião, uma confusão em decorrência daqueles murmúrios, em decorrência daquelas murmurações. Então é isso que nós vamos aprender aqui nessa lição, motim em família. Nós vamos fazer duas dinâmicas em uma. Para essa dinâmica, o professor vai precisar de 3 copinhos descartáveis. Nós temos aqui 2 copos que são iguais e nós temos aqui um copinho menor. E aqui o professor vai chegar e vai perguntar qual aqui que vocês preferem para beber um suco, uma água, um refrigerante. Todos vão preferir esse copo, porque esse copinho geralmente é o copinho que se utiliza para beber alguma coisa. E a quantidade dele também é maior, ele cabe mais conteúdo. Só que aqui nós temos, dentro da nossa dinâmica, esse copinho aqui vai representar Moisés e aqui esses 2 copos vão representar Arão e Miriam. Então, como nós falamos, notório, se for oferecer alguma coisa, a gente vai preferir esse, mas o nosso Deus, como a lógica dele não é lógica humana, o Senhor escolhe não pela aparência, não pelo aquilo que nós estamos demonstrando. O Senhor, ele olha o nosso interior. Não é o que aparentemente é a capacidade que nós temos por fora, porque nós não temos capacidade nenhuma se não vir do alto. Nós não somos nada, nós não temos nada se não fosse a graça, as misericórdias do Senhor para nos ajudar e para nos encher com o seu Espírito Santo, nós não conseguiríamos nada. Então, o olhar de Deus não é um olhar humano. E o Senhor escolheu como líder, como libertador de Israel, quem? Moisés. E aqui, ó, dentro da família, Moisés, ele era o mais novo. Só que nós estamos aqui diante de uma família de líderes, porque nós temos Miriam, que também foi muito usado por Deus, até mesmo para proteção e para resguardar a vida de Moisés, para ele se tornar o líder que ele foi. E além do mais, ela era profetisa, então ela tinha um papel muito importante também na nação de Israel. E aqui nós estamos falando de quem? Um outro também que tinha uma posição de liderança, ele era o sacerdote, ele era um levita. Então aqui nós temos o quê? Diante de uma família de líder. Aí o professor vai falar sobre o primeiro ponto, sobre as murmurações, as influências negativas das murmurações, de tudo o que Moisés passava como líder. E o problema é que no seio dessas murmurações estavam o quê? A família de Moisés. Como liderar se está havendo desavença, está havendo motim na própria família? Aí fica difícil de guiar o povo, de liderar o povo, existindo discordância em família. E o problema aqui é que os próprios irmãos de Moisés insurgiram, levantaram contra a liderança de Moisés. Só que a liderança de Moisés não foi uma liderança humana, foi o próprio Deus que levantou Moisés. E aí o professor vai poder mencionar
que aqui, os irmãos de Moisés o invejaram. E aqui talvez na lógica humana, digamos, Miriam fala assim, quem é você para fazer alguma coisa? Eu troquei as suas fraldas, menino, eu te ajudei quando você era pequeno. Porque hoje o problema é que muitos têm dificuldade de ser o quê? De serem liderados. Muitos têm dificuldade em ser humildes, muitos não querem descer, muitos não querem ter a submissão. Então Moisés aqui, sendo o menor, ele foi levantado por Deus para liderar aquele povo e ele também tinha os seus irmãos que o estavam auxiliando. Aí o problema vai acontecer quando nós perdemos a sensibilidade, ou quando nós, que muitas vezes podemos até ser levantados por Deus, mas aí nosso coração aqui, o copo, ele estando aqui, com a boca para cima, ele está pronto para receber, mas muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós já estamos assim, nós não estamos mais dispostos a receber o que vem do alto. Quando nós não queremos mais o que vem do céu e quando nós achamos que nós somos autossuficientes, aí nós questionamos as demais coisas, porque aí eles começaram a questionar, porventura o Senhor só fala pela boca de Moisés? Mas Moisés estava sempre assim, em contato direto com o Senhor. O Senhor falou que com Moisés ele falava face a face. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos estar em contato direto com os céus, para que nada que vem desse mundo, o poder, a glória, possa encher os nossos olhos. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria e se nós estivermos numa posição de liderados, nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar a exercer esse papel. E dando continuidade nessa dinâmica, eu vou apresentar essas duas imagens. Essa primeira imagem fala sobre o escolhido, aquele que é escolhido por Deus, o preço do chamado. E agora aqui, nessa segunda imagem fala o quê? Em vez de ser escolhido, aqui fala o aparecido. Aparecido de aparecer. Aí fala o quê? O status do chamado. Enquanto o escolhido, aqui nós estamos falando o preço do chamado, aqui no aparecido nós temos o quê? O status do chamado. Quando o Senhor escolhe alguém para a sua obra, a primeira coisa, quando é escolhido por Deus, a primeira coisa a pessoa já pensa o quê? Nas suas limitações. A primeira coisa é a pessoa tentar fugir. Porque Moisés, ele falou o quê? Quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Ou quem sou eu para falar com o faraó? E o Senhor falou assim, olha, o Senhor falou para Moisés, não temas, eu serei contigo. A segunda vez Moisés ainda tentou fugir. Aí Moisés falou o quê? Que ele não sabia falar, que ele era pesado de língua. Mas uma tentativa, porque a pessoa sabe o peso e a responsabilidade do seu chamado. Porque para fazer as coisas para o Senhor não é de qualquer maneira. Em contrapartida aqui, o aparecido, ele pode até mesmo ser escolhido por Deus. Ou ele também pode ser levantado pelos homens. Porque muitas vezes Deus até escolhe, mas o problema é no meio do caminho. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos status, pela glória e pelo poder daquele chamado. Então, se Deus te chamou, permaneça na qualidade de servo, independentemente da sua função. Porque o Senhor chama, mas a honra é dele, a glória é dele, o poder é tudo dele. Então aqui nós temos Arão, ele foi chamado também por Deus, porque o Senhor falou para Moisés, quando ele questionou, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, mas o Senhor falou, olha, Arão vai falar por ti. Então o Senhor levantou Arão, mas no meio do caminho depois teve essa questão dessas murmurações. Então o problema não é o momento do chamado. O problema, você pode até ser chamado por Deus, mas cuidado. Importa que você vá até o fim. Lá em Daniel nós temos, tu, porém, vai até o fim. Então, independente de glória, independente do que você vai receber, tenha convicção do seu chamado. E faça a obra do Senhor para o Senhor, não para o homem, para o que o homem quer que você faça. E aí nós podemos ir aqui para a segunda parte do escolhido. O número 2, nós temos aqui o quê? O escolhido, ele sofre perseguição. E se nós analisarmos aqui na vida de Moisés, aí o professor pode até mencionar, Moisés sofreu muitas murmurações, inclusive dos seus próprios irmãos. Pode sofrer a perseguição, aquele que é escolhido, o que ele faz? Aí vai para o terceiro ponto aqui. Ele vai falar com Deus.
Então, se você está sendo caluniado, se você está sendo afrontado, fale com Deus, porque o Senhor é aquele que soluciona, o Senhor resolve qualquer problema. Porque Moisés, quando o povo murmurava contra ele falava com Deus. E o Senhor providenciava, o Senhor mandava maná, o Senhor mandava alimento, o Senhor mandava água. Moisés, ele sentia o peso da liderança e ele falava com o Senhor. E o Senhor, teve um momento que o Senhor falou lá para Moisés, olha, tá difícil, tá pesado, eu vou colocar auxiliares para você. O Senhor mandou ele levantar aqueles 70 homens. Então, quando estiver pesado, clame ao Senhor, peça ao Senhor auxílio, peça ao Senhor, me dá reforço, mas não desista do seu chamado. E aqui em contrapartida, o aparecido, o que acontece? Aqui no segundo ponto, o aparecido, ele quer agradar o homem, porque eles querem o quê? Glória para si. E aí, quando eles têm alguém contra eles, eles vão o quê? Questionar, eles vão murmurar, eles vão falar do Senhor. Eles vão falar com outro, vão questionar com outro, vai levantar motim, que foi o que aconteceu aqui com os irmãos de Moisés. Moisés, quando ele sofreu a perseguição, ele foi falar com Deus. Quando o escolhido, ele fala com o Senhor o justifica, é o Senhor que o defende. E aqui Deus falou para Moisés, olha Moisés, eles não estão indo contra você, eles estão indo contra mim. Então, aqui nós temos que aquele que é chamado, Deus o justifica. O aparecido, quando ele murmura, quando ele causa motim, quando ele causa confusão, o que acontece? Deus providencia a sua repreensão. E assim foi o que aconteceu com Arão e Miriam. Então, aqui em contrapartida nós vamos ter Moisés foi escolhido pelo Senhor e ele permaneceu em ligação, ele permaneceu disposto a receber as ordens do Senhor. Os irmãos de Moisés no meio do caminho deixou a inveja tomar conta de si. E aí tiveram a repreensão. Então, essas são as duas dinâmicas integradas e assim nós podemos ir para a terceira dinâmica, que nós vamos falar agora do terceiro ponto que fala Moisés, um homem manso e humilde. E para essa terceira dinâmica, o professor vai precisar aqui, de duas facas. Então aqui eu tenho uma faca que é bem grande, a intenção é que seja bem grande, uma faca aqui que é para corte, para cortar alimentos difíceis, né? E aqui nós temos essa outra faca, que ela nem tem corte. Geralmente eu utilizo essa faca para passar manteiga no pão, para passar algum doce, alguma geleia, alguma coisa do gênero. Então aqui o professor vai falar, olha, assim somos nós, o homem e a mulher que são cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que são avivados. E aquele que é avivado, ele transborda do Espírito Santo de Deus. E ele tem o fruto do Espírito. E aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem as suas virtudes. E assim nós temos o quê? Fala aqui, Moisés, o mais manso que havia na terra. Só que se a gente parar para pensar na história de Moisés, como aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus muda o seu caráter. Porque aquele que tem um encontro com Deus jamais permanece da mesma forma. Então aqui Moisés, antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ele era um homem explosivo, não é? Moisés, quando ele saiu do Egito, por que ele saiu? Porque ele afoito ao ver os seus irmãos sendo maltratados, ele matou um homem, ele era um fugitivo. Então aqui como essa faca, uma faca que é boa de corte, uma faca que serve para cortar alimentos pesados. Então aqui vai demonstrar o quê? A impulsividade e o caráter explosivo. E vai demonstrar que Moisés ele não tinha o autocontrole. Mas quando ele se encontrou com o nosso Deus naquela sarça ardente, ele teve mudança de vida. O Senhor o chamou, o Senhor falou, tire as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa. E aquele que pisa em terra santa, aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, o Senhor nos limpa, o Senhor limpa o nosso caráter, o Senhor tira todas as impurezas, o Senhor tira tudo aquilo que não provém dele, das nossas vidas. Então que nós possamos pedir, Senhor, a cada dia, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu possa viver assim, mansa, sem ter desejo de vingança, tendo um autocontrole.
porque o Moisés que outrora era explosivo, que era fugitivo, que matou um homem quando teve o verdadeiro encontro com Deus, foi o homem mais manso da terra. E aí fala o segundo item, o fardo de uma liderança e a punição de Miriam e Arão. E Moisés, quando seus irmãos se levantaram contra ele, a sua equipe de liderança se levantou contra ele, ele não quis vingança. Ele não falou assim, eu vou agora falar com Deus e o Senhor que vai dar um jeito em vocês. Ele era o homem mais manso da terra, ele orou, ele clamou ao Senhor. E o Senhor foi quem justificou. E o Senhor falou diretamente com Miriam e Arão. E o Senhor deu o castigo e a punição que eles mereciam. E o Senhor falou, olha, com Moisés eu falo. Então, aquele que tem intimidade com o Senhor não precisa sair por aí, ferindo, cortando ninguém ou se achando melhor do que ninguém. O Senhor é aquele que vai justificar os seus escolhidos. Lembram? O escolhido fala diretamente com Deus e o Senhor se responsabiliza. E aquele tem um caráter transformado, que tem as virtudes do Espírito Santo de Deus, que tem amor, porque ele orava por toda aquela nação. Imagina um homem manso que sempre estava sentindo o fardo da liderança, mas ele estava ali. Quantas vezes ele quis desistir? Ou muitas vezes, quantas vezes você pensa em desistir? Mas creia, tenha convicção do seu chamado e creia que o Senhor vai te usar para restaurar vidas. Assim como Moisés, que não quis ferir ou não quis punir, ele orou, intercedeu por Miriam e o Senhor a curou. Porque Arão, que era o sacerdote, quem deveria orar, mas ele estava no meio daquele motim. Então, quem foi o intercessor foi o próprio Moisés. Então, interceda por aqueles, ou pelos seus familiares, ou por aqueles que se levantam contra a sua vida, porque o Senhor é aquele que vai te justificar. Então, era um coração transformado e um coração quebrantado. Então, que nós possamos pedir, Senhor, reanime em mim, ou crie em mim um coração puro a cada dia. Dai-me um coração igual ao teu. Então nós temos aqui um exemplo de liderança, um exemplo de amor, um exemplo de mansidão, que foi Moisés. Essas são as 3 dinâmicas, eu espero que os irmãos utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula.